Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, mangueira! Todo lá sambódromo, Luiz América Latim, pô. O que quero que põe nesta língua? Todo lá sambódromo, Luiz América Latim, pô. O que quero que põe nesta língua? E armazém, e agulha, e... Plenamente indiano. Agulha, algibeira, álgebra, e alface, alfafa. Né? E o negócio ia correndo muito bem. Aí o cara não aguentava mais e tome chope, e ele disse, com licença, eu vou ao banheiro. Janeiro lá embaixo. Aí acaba a brincadeira aí, diz assim, full flaps down, landing gear down, 3 in the green. Centro Geográfico do Brasil, latitude 10 graus e 20 minutos sul, longitude 53 graus e 12 minutos oeste de Greenwich. Fontoura caiu de cara no chão, as mãos para frente, o ouvido colado à terra, enquanto inquietos bandos de formigas lhe cobriam os dedos e o pescoço. Não esquecendo as pamonhas, as canjicas, canjiquinhas e bungunzás, de espiga de milho verde, duro ou molinho. Velho cantar folclórico à farinha de mandioca se refere: aleluia, aleluia, peixe no prato, farinha na cunha. E uma anidatária recente pergunta ao sertanejo se ele gosta de mulher. Gosto. E de farinha de mandioca? Vixe! Prazer sua, aqui nesta cozinha. Tá bom, querido. Mas isso aqui é a cozinha. Onde é que está o patrão? Esse é o tom. Onde é que está o patrão? Que vai dar o tom. Há 20 anos atrás, se me perguntasse o que valia mais, se o autor, se a ideia, eu responderia sem hesitar que o autor. Agora, já não sei mais. Vivo incerto. O homem é coisa sublime. Porém, se as ideias prevalecessem sobre os homens, já de muito que a paz teria pousado sobre essa terra. Regada com um pouco de azeite, azeite português, só, em que eu vou despejar esses espaguetes italianos de 15 minutos de cocção. Eu vou dar 10. Vou dar 10. Está lá a nossa espera. Quanto Antônio juntos? É quase demais. Você tá bom? É quase demais. É um excesso de Antônio, meu querido. Muito prazer. Antônio tá dando A ele eu não chamo de Antônio, eu chamo em geral de Xará. Você escreve assim, Xará Cândido. Xará Cândido. Um jogo de palavras, né? Como vai? Tá bom? Muito prazer. Muito prazer. Estamos aqui na casa. Diga uma coisa, essa coisa momentosa para essa reunião. De onde vem exatamente Antônio? Antônio, escuta, ninguém sabe. Ele sabe, mas ninguém sabe. Antônio, a hipótese... Eu li isso na sua enciclopédia. Mas a hipótese dos etimólogos é que ela tem o radical diante. E o radical diante significa que está na frente. Eu sou ideologicamente uma pessoa muito motivada para a política e assumi as posições que eu achei que devia assumir devido a isso. Sempre fui um homem muito de esquerda, desde que me entendo. Nós somos aqui Antônios, né? Aliás, 2 Antônio Carlos, né? 2 Antônio Carlos. Não, ele é o verdadeiro Antônio Cândido. Cada dois dele, por quê? Esse é Eu vou explicar por quê. Cândido é Eu vou explicar por quê. Cândido é o Machado. Porque em árabe, Daher é puro, cândido, branco. Anton Daher é Antônio Cândido. Olha que beleza, hein? E nós somos árabes. Nós somos todos árabes.
Essa coisa me fez sempre a imagem do operário intelectual, operário das letras, operário da palavra, porque de todos esses setores, o que eu mais amo é a palavra. Eu sou um simples papagaio brasileiro. Não, você é Eu repito. Sobretudo nesse caso do Antônio. Continua. Não, eu tive a curiosidade, porque tive netos e tudo mais, e de repente todo mundo queria escolher nomes. Então, Meu nome é Anton Daher Asselie, porque Asselie é mel. A impressão é que a era das utopias se fechou. Como é que um homem pode viver sem utopias? A gente não sabe. Antônio é o anti-onus, não é? Então, ele é o inestimável, uma coisa que você não pode estimar, sopesar. E Carlos quer dizer viril. Né? Aliás, É germânico, né? É palavra germânica. E aí o mais curioso é o seguinte, que eu sendo um homem tão feminino quanto sou, né? Casado muitas vezes e tudo mais, o meu nome, Tom, quer dizer macho também. Que nós precisamos da música, né? Tudo isso eu vi no meu avô, né? Nós tivemos que inventar o Brasil, né? Eu sou Antônio Carlos brasileiro de Almeida Jovem. Isso acabei até fazendo lembrar uma história que o Braga contava do Picasso. Ele teria sido apresentado ao Picasso pelo Cícero Dias. E como jornalista brasileiro ficou absolutamente em êxtase, né? O Picasso à frente dele, falando. O Picasso falou na floresta amazônica. Então contou que era uma coisa terrível, que o Chico fazia um roçado para dormir de noite. E quando acordava de manhã, todas aquelas plantas já tinham crescido. Então virou-se para o Rubens, que era coisa assim, é assim, não é, Rubens? Claro, evidente. E comentava com a gente, quem sou eu para desmentir Picasso? Me lembrando da história dele. Combinar a pasta chuta que vem de Marco Polo com aquela coisa que os chineses preservam, que é al dente. Ainda na nossa tradição alimentar, nós tendemos a cozinhar demasiado as coisas, com o que perdemos o gosto, etc. Viva o cozinheiro. Saúde, Antônio. O Antônio Viva o Mestre cozinheiro. Cuca. Viva, viva. Um grande cozinheiro. As coisas. Não, aí vocês estão muito longe. Aí realmente. Eu vou lá. Ah, Eu sou só. Esse é o professor. O indivíduo aos 12 anos domina uma língua ágrafa, mas ele não pode inventar a roda sequer. Ele não pode fazer química, física, história natural, filosofia, nada disso. Com uma língua ágrafa, você não constrói a civilização e a cultura. Um americano falou comigo lá em casa, lá em Nova York, disse, mas por que você tem tantos dicionários? Porque eu não sou americano, né? Ou seja, eu sou americano do Sul, que é pior ainda, né? Então, eu tenho que ter os dicionários. Agora minha mulher chegou de Nova York com as crianças, ela trouxe naquele Franklin, né? Um dicionário de teclado, né? Que fala. Então, como a língua inglesa tem esse negócio que ninguém sabe como é que vai pronunciar, nem eles sabem. Claro. Então você tem uma tecla chamada say. Então você aperta e o cara fala a palavra que você procurou. Nunca a humanidade poderia pensar, alguns séculos antes, que isso poderia ocorrer. Quer dizer, o fenômeno de uma língua transformar-se como instrumento de comunicação para tamanhas massas humanas. Cada um dos indivíduos, para querer comunicar-se internacionalmente, usa o inglês, mas continua a usar a sua língua. Esse é um fenômeno absolutamente moderno na história da humanidade. E agora a Universidade Nova de Lisboa me dá o título de doutor honoris causa. Eu vou lá, a Lisboa, e os caras foram de uma gentileza comigo. Eu nunca tinha estado em Portugal, fiquei absolutamente atônito, né? Aqueles caras todos lindos e que estudaram na Inglaterra, de olhos azuis, né? Eu queria ser gentil e falava, pois não. E eles me olhavam um pouco assim, né? E eu vi que, de repente, que pois não tinha que dizer, pois ou pois sim. Eu, de repente, descobri isso no meio da conversa. Aí eu perguntei a eles, escuta, vocês não usam pois não? Disse, raramente. Bom, nisso que o Tom Jobim fala, toca um pouco no problema
da diversidade da língua portuguesa entre Portugal e Brasil, mas toca também no certo sentimento de inferioridade que nós temos por falarmos uma língua que não é tão importante quanto as línguas do mundo. E chegou o samba brasileiro e o Norman Gimbel ficou incumbido de escrever o negócio. Eu explicava para ele o que queria dizer as palavras Garota de Ipanema. Viu o que eu dizia, né? Mas quando chegou no negócio de Ipanema, ele não queria que tivesse essa palavra Ipanema. Ele me disse, olha, Ipanema não significa nada, você não está dizendo nada. E nós íamos no táxi, e o táxi andando, e aquela neve caindo, e aquele limpador e coisa, e eu com frio, com aquele terninho, né, de brim, sei lá, aquele terno. E finalmente o chofer, que estava ouvindo tudo aquilo, parou o carro assim, encostou no meio-fio, virou-se para mim e disse assim, você está errado, ele está certo, né? You are wrong, he is right. Em 72, eu era correspondente do Jornal do Brasil na França. E consegui essa coisa maravilhosa em Paris, que era uma empregada que vinha realmente limpar todo dia, aparecia. Chamava-se, quando ela se apresentou para mim, Rosa. Era portuguesa. Eu disse, Rosa, mas que feliz coincidência, pô. Você veio trabalhar aqui? Poderia dizer assim, oui, oui, je suis portuguesa. Eu digo, Rosa, estou falando francês com você, estou falando português com você. Ele disse assim, oui, je vous comprends, mais ce que je veux dire, c'est que je suis du Portugal. Uma conversa assim. Você está maluca, Rosa? Você está maluca? Eu estou falando com você. Português, eu sou do Brasil. Vai dizer que eu falo tão diferente de você assim. E depois, meus amigos, disse essa coisa muito bonita que eu não esqueci mais. Ela disse assim, como o senhor vê, eu estou falando francês bastante bem. Eu me entendo muito bem com os franceses. Meu marido também está aqui, cá estamos todos. Mas há umas coisas, por exemplo, o francês tem mania de chamar a água de l'eau. De l'eau. Olha, não é como a água. Olha, isso eu fiquei muito comovido. Olha, você tem razão. Água é água e de l'eau não é nada. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Eu digo, mas, Norman, Ipanema um dia vai ser conhecida. O mundo todo vai saber o que é Ipanema. Agora não é como The Boy from Cucamonga, entende? Com menos de um ano eu já estava nas areias, nas dunas de Ipanema, né? Ipanema era toda de areia. A minha rua, a Barão da Torre, era de areia. Né? Eu me lembro aquelas dunas, poucas casas. Às vezes em cima da duna tinha uma casa assim. E a gente vivia aí nessa lagoa. E o Arpoador, você dormia na sombra da amendoeira, na Praça Nossa Senhora da Paz, dormia ali e acordava vivo. Né? E aqui, para vir para a Lagoa, uns vinham pelo Maitá. Pelo Maitá, pela Baixada, pelo Vale de Botafogo, para sair aqui. E depois contornavam as pedreiras, iam sair lá na Montenegro e iam para a praia. O Marcelo Mastroianni disse, eu não vou mudar para Hollywood, porque né, eu tenho Roma, né? Eu vivo em Roma. Que ele, quando era garoto, disse que ele ficava lá em Hollywood e via, assim, passava aquele carro com o vidro escuro, né? E ele via sair o Hitchcock, você via sair o Gary Cooper, né? O Cary Grant, ele via aquilo, ele ficava na porta daqueles hotéis grandes. Depois que ele cresceu mais, ele disse, mas eu tenho a minha Roma, né? E eu diria, né, parafraseando o Mastroianni, que eu tenho o meu Rio de Janeiro, né? Veja a marca do taquara do bambu, né? E esse bambu me parece oriental, viu? Porque o nosso taquaruçu de espinho, ele fica grande também, mas ele é torto, ele vai assim, os gomos vão assim. Ó. Parece mais brasileiro. Com certeza. Porque rebola, né? Vai para um lado e vai para o outro. Quando eu comecei a estudar a música, e aí resolvi ser profissional de música, um livro que me influenciou muito foi o livro do Mário de Andrade. Mário de Andrade não era musicólogo, era professor de piano, compunha e tudo mais, tinha o Villa-Lobos. E ele ali, nesse livro, né, na história da música, ele dava alguns conselhos ao jovem compositor brasileiro. Né? Ele dizia, olha, se você não tiver talento, faça música brasileira. Se você tiver
algum talento, faça música brasileira. E se você for um gênio, faça música brasileira. Há um estranho rapaz de Poços, cujo mistério decifrar não posso. Nascido no Rio de Janeiro, será paulista ou será mineiro, esse enigmático rapaz de Poços? Tem uma influência carioca muito marcada. Minas, o meu modo de ser também, a família do meu pai, eu também me sinto muito mineiro. E a minha formação intelectual superior é toda de São Paulo. Quer dizer, eu creio que posso dizer que eu sou um intelectual paulista. Você, eu, Lorival, Paulo Emílio, a Gilda, o Rui, nós, na verdade, fizemos uma universidade francesa. Era o maior colonialismo. Eles não perguntavam se a gente entendia. Não. Eles entravam e começavam a aula em francês, tranquilamente. Acho que nós fomos a última geração profundamente impregnada de França, como era dos nossos pais. Nós tínhamos uma grande admiração pelo professor de filosofia francês, o professor Jean Mauguet. Então, aqueles que já tinham feito o curso continuavam assistindo às aulas que ele dava. Eu acho que isso aí, Décio, foi fundamental para a formação de todos nós. Quer dizer, nós todos acabamos não sendo nem sociólogos, nem filósofos, mas utilizamos a sociologia e a filosofia para pensar a vida cotidiana. Ele dizia, é preciso vocês pensarem sobre os seus amores, sobre a fita de cinema que vem, sobre os acontecimentos do dia, sobre pintura. E isso é que é filosofia, dizer, é entender a vida. E nós fomos marcados por isso. Nós fomos todos para a crítica. Eu costumo dizer que na minha formação eu tenho 3 coisas decisivas. Primeiro, meu pai e minha mãe, meu ambiente doméstico, com biblioteca, tudo. Segundo, a Faculdade de Filosofia. Terceiro, o Grupo do Clima. Quer dizer, essas 3 coisas me formaram. A seção que eu fiz, que é Ciências Sociais, Filosofia, assim como as letras, funcionava no 3º andar desse prédio, que era o Instituto de Educação. Foi aí que eu conheci, aí que eu passei a conviver com os meus grandes amigos. Nós constituímos o grupo chamado Grupo do Clima. Foi quando nós estávamos aí que surgiu a ideia da revista Clima. Quando nós estávamos aí foi que se fez a revista Clima. Foi aí que nós constituímos um grupo muito fraterno e que teve uma grande influência uns sobre os outros. De modo que esse terceiro andar aí era a nossa base de operações. Era um grupo muito cheio de piada, né? Cheio de brincadeira. Nós saímos juntos, íamos tomar chá e íamos fazer excursão na Redondeza. O cinema tinha importância muito grande naquele momento, não é? O Paulo Emílio, nesse sentido, ele era um dos centros do grupo, porque qual é a experiência artística que nós tínhamos? Essa situação de um cinema oprimido é algo, né? É algo que se encontra com muita clareza, né? Desde as raízes fundamentais de nosso cinema. Eu me lembro do Paulo Emílio um dia, eu conversando com o Paulo Emílio e dizendo que eu não tinha encontrado a maneira de fazer uma crítica que fosse sociológica, que fosse marxista. E o Paulo me disse, você acha isso necessário? Eu, quando faço política, sou marxista e faço política. Quando eu faço crítica de cinema, eu faço crítica de cinema, é outra coisa completamente diferente. Eu vejo o aspecto estético, aquilo calou muito em mim, sabe? Eu nasci em Copacabana como 5º filho de um casal de libaneses. Eu comecei a lecionar por volta dos 16 anos como, primeiro que tudo, professor de datilografia, logo em seguida de mecanografia e logo em seguida de língua portuguesa. E a língua portuguesa marcou a minha vida. Meu trato com o livro começou muito cedo. Eu tive de magistério, com introduções rápidas na produção livresca. Em seguida, fiz a minha vida de diplomata até a Revolução de 64. A minha vida de diplomata mudou em termos materiais realmente o meu padrão. Até então, eu era um homem que lutava com grandes dificuldades para a sobrevivência. Ruth veio a mim por amor e não por dote. Ela também entrou na luta e nós fizemos essa campanha. Eu levei uma vida muito agitada no Itamaraty, porque daí, quando estava querendo obter posto para o exterior, o Juscelino me pega para ser assessor de documentação dele. Vi o nascimento de Brasília, ia com frequência a Brasília, e fui nomeado por ele para as Nações Unidas, para a delegação permanente, no fim do mandato dele. Em 64, eu tive o privilégio de ser cassado na primeira lista ou na segunda dos cassados. Na livraria José Olímpio, Afonso Arinos de Melo Franco, conversando com o presidente da Castelo Branco, perguntou a ele por que razão ele me havia cassado. Ele sorriu, para ele ter a oportunidade de fazer a tradução de Ulisses. É uma pilhéria inteligente, mas diabolicamente má. O que eu mais admiro no mundo é o criador
artístico. Um poeta para mim, um escultor para mim, um pintor para mim, são as formas que eu diria mais belas que a sensibilidade humana, a inteligência humana, a vocação de conhecer o humano, a vocação de fazer o humano pode manifestar. Esse João Cabral de Melo Neto, que alguns têm, que tem essa capacidade de discernir na poesia aquilo que é poesia e desmentindo todos os aspectos formais dela, criar poesia. João Cabral é um poeta que endureceu o verso, asperizou a fonologia da língua, tirou palavras ditas poéticas, não as empregou, os substantivos abstratos ele abandonou. Tudo aquilo com o qual se vinha construindo a poesia do Brasil, ele demoliu e deu esse exemplo de novidade poética, de criação. Esses são os homens que eu admiro. Se eu tivesse nascido rico, eu seria escritor o tempo todo. Eu não teria feito mais nada na minha vida, porque realmente eu tinha uma grande vontade de me dedicar a esse trabalho. Comecei a trabalhar no Correio da Manhã, minha carreira jornalística, propriamente dita, exatamente em 1937, em outubro, quando começou o Estado Novo, debaixo de um regime de censura, com o censor presente dentro da redação, lendo praticamente o jornal inteiro, e o jornalista aprendendo aquela técnica humilhante de escrever de uma maneira muito inteligente, muito sutil, para que o censor não entenda. Em geral, o leitor também não entende. Quando me convidaram e eu vi que eu podia sair do país, não só me agradou a ideia da viagem, levei 20 dias para chegar a Liverpool, fui passar 6 meses, passei 6 anos. Ainda durante a guerra, os restos daqueles bombardeios severos dos alemães. Depois peguei as bombas V1, V2, as bombas voadoras, mas aquela bomba supersônica que iniciou a corrida espacial realmente ganharia a guerra. E logo que acabou a guerra, os americanos foram lá e pegaram Von Braun e com eles fizeram a corrida espacial deles, da NASA, que os levou à Lua. E os russos também se beneficiaram do know-how alemão. Esse know-how alemão começou em grande parte em cima de mim, em Londres, e graças a Deus não me atingiu, mas é uma lembrança curiosa. E foi me dando uma saudade muito grande de um Brasil que eu conhecia, como em geral é o caso dos brasileiros, eu conhecia muito mal. E eu voltei com essa vontade de conhecer o Brasil. Essa vontade me levou ao interior do Brasil, aos índios e indiretamente ao começo, afinal, da minha carreira literária, que começou com 2 romances anteriores, mas que desembocaria no Quaruque de 67, que foi resultado de acesso de amor pelo Brasil que me deu lá fora e que me fez, ao chegar aqui, manobrar os meus jornais de uma maneira que eles me mandassem para onde eu queria ir. Quando eu voltei da Europa em 47, que voltei ao Correio da Manhã, onde eu trabalhava antes, encontrei o Graciliano lá, fazendo aquele trabalho interessantíssimo de rever as coisas que a gente escrevia para a página de tópicos e notícias. Graciliano era um conhecedor profundo da língua portuguesa, da gramática, além daquele extremo bom gosto de escritor brasileiro. E o Graciliano era, em grande parte, o mestre. Ele ficava lá dentro daquela sala dele, que ele saía para tomar uma cachaçinha lá fora, fumava cigarrinho Selma. E o trabalho dele, a conversa dele, quando acabava aquilo, ele me deu realmente a impressão, a essência assim, do escritor brasileiro, que tem que trabalhar, porque com um livro só ele não vive, mas que é absolutamente um predestinado a fazer literatura. Mas é um país que não foi acabado, não foi feito ainda, não foi concluído. Eu estava pensando outro dia, puxa, de 1917 para cá, 17 é o ano da Revolução Russa e é também o ano que eu nasci. Bom, em 1917 começou a Revolução Russa. Aquela coisa e tal, horrores, stalinismo, não sei o quê. Eles conseguiram, o único país que conseguiu meter medo aos Estados Unidos. Conseguiu aquela coisa deslumbrante que acabou falhando,
Houve realmente o cerco capitalista, a acumulação primitiva de capital, mil razões, não interessa. E houve crimes, horror, tudo que se queira. Mas, meu Deus do céu, que belo espetáculo que eles deram. Quanta coisa fizeram. Como saíram daquele torpor, daquela coisa indescritível. De 1907 para cá, o que o Brasil fez? O Brasil sofreu muito a influência benéfica da imigração estrangeira. Quer dizer, os italianos, os sírio-libaneses, os alemães, os espanhóis, os portugueses fizeram o Brasil contemporâneo. Mas aí deu-se um fato, que esse é o fato grave, é que a oligarquia brasileira é tão poderosa que ela coopta todas as classes dominantes sucessivas. Então chega um camarada da Itália, por exemplo, ele vem para o Brasil, colono de café, sobe, compra o sítio, fica fazendeiro, fica rico, ele passa a tratar os empregados dele exatamente como ele foi tratado como escravo. Quer dizer, as classes dominantes brasileiras estão, não as mesmas famílias, mas a mesma classe que está no poder há 400 e tantos anos. A Revolução Soviética acabou com o feudalismo na Rússia, como a Revolução Francesa acabou com o feudalismo na França. E nós não acabamos ainda com o feudalismo no Brasil. Quando eu era garoto, o Getúlio Vargas mandou prender o meu avô paulista, né? Que ele estava aqui no Rio, paulista, conspirando, nós todos na família. 32. E hoje em dia eu vejo, quer dizer, e o Getúlio ali para assinar com os alemães, não sei o quê, ninguém sabe onde é que ia, levou, a Olga foi levada para a Alemanha nazista, né? A Olga do Prestes, né? E de repente, por exemplo, hoje em dia o Getúlio é um trabalhista, um populista, um homem, é quase um socialista, o Getúlio. Mas hoje eu faço muita justiça ao Getúlio. O segundo Getúlio foi o homem que percebeu, de repente, o papel histórico dele. Claro. E ele foi um fator de libertação. Mas Pedro I, o Pedro II, o Getúlio I, o Getúlio II. Exatamente. Cada é uma pessoa. O Getúlio II é muito diferente. Realmente. E a gente vendo a coisa de hoje em dia, nesse caso do Getúlio, ajuda muito a entender o Brasil também. A gente ficava muito chocado porque a gente estava muito nutrido daquelas ideias de liberalismo e democracia segundo a oligarquia. Quer dizer, bons somos nós, votamos nós, nos elegemos nós. O Getúlio, que quebrou tudo isso, estabeleceu ditadura, mas no fundo, historicamente, ele quebrou a oligarquia um pouco. Ele preparou o Brasil moderno. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Mais de um ano depois do golpe militar de 64, a reunião da Organização dos Estados Americanos no Hotel Glória. Digamos, a mensagem era essa: o Brasil está ótimo, todo mundo está de acordo, o governo estava uma coisa horrorosa, que o golpe militar não foi golpe militar, foi um golpe de realmente salvação nacional. Isso eu achei que realmente era muito desaforo demais. Não só davam o golpe, mas ainda por cima queriam dar esse outro golpe em cima da gente, de fazer passar um golpe militar por uma benemerência, um gesto formidável do Exército para salvar o país. Pelo amor de Deus, é uma coisa para a gente sair à rua e protestar. A Revolução foi 31 de março. Eu fui dar aula no dia 2 de abril. Deixei meu carro na rua Doutora Vila Nova e virei na Maria Antônia. Quando eu virei, vinha uma multidão correndo. Vinha o Janote, um som de gente. E uma moça disse: professor, não vá que eles prendem o senhor. Quando o Mourão Pinto ia passando, o Janote me disse: invadiram a faculdade, invadiram. E eu estava no contrafluxo. Falei: não, eu vou, ué. Eu quero saber o que está se passando. Aí eu fui no contrafluxo e fiquei lá, já não me deixaram entrar. Os professores que estavam lá dentro ficaram presos lá dentro. Os alunos também não deixavam mais ninguém entrar. O grupo era muito grande, mas no dia mesmo da manifestação, da gente ir para frente do Hotel Glória, com umas faixas escritas abaixo a ditadura e abaixo o Castelo Branco, nem me lembro mais, uma porção de faixas que nos custaram um certo trabalho, que a gente precisava fazer aqui no meio, escondido. E quando chegou no dia desse grupo todo grande, na realidade apareceram 8 pessoas lá. Porque depois vem aquele papel que diz,
o senhor está convidado e embaixo tem intimado, né? Então ele risca o convidado e você fica intimado a comparecer, né? Ali no SOPS, né? Ali na Praça Marechal Âncora. E curioso que eu detido ali, na sala de cima, e embaixo tinha uma sala do Museu de Imagem de Som, uma sala chamada Maestro Antônio Carlos Jobim. E eu preso no andar de cima, né? Que eu fico com uma pena tremenda do dinheiro que nós gastamos no Brasil com os serviços de polícia. Eu vejo aqui, hoje eu estou conhecendo um prontuário de número TTT de um certo Antônio Onais, ou Antônio Oais, numa linguagem que é esplendorosa. O prontuariado, supõe um verbo, prontuariar. Prontuariar é a ação de fazer um prontuário. E um prontuário é a ação de denunciar, com recursos mais banais, a alta periculosidade de um sujeito. Aí um tira chegou para mim e disse assim, o senhor é professor aqui? Eu falei, sou. Qual é a sessão? Letras. Ah, bom, ele disse. Achei muito sintomático. Letras não tinha importância, é coisa de literatura, compreende? Graças a isso, e graças ao fato de eu não estar em atividade política nenhuma, eu fiquei resguardado. E com isso eu pude dar um bom auxílio, sobretudo depois de 68. E os guardas diziam, o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Não, levar os caras, não, também mandar embora, dar uns cachações nesses patetas aí, mandar todo mundo embora. Eu me lembro do Flávio Rajá me disse assim, cara, do que a gente faz se eles não nos prenderem? Em suma, foi uma espécie de baderna que teve o resultado que nós queríamos, que era exatamente registrar o protesto. E nós queríamos também, ainda que, se a gente nunca soubesse quando preso o que ia ou não ia sofrer, nós achávamos muito importante ser presos. O prontuariado é partidário do Partido Comunista do Brasil. Lá adiante ele diz que é Partido Comunista Brasileiro. Era estruturado na célula Bolívar. Foi assinalado em atividade durante a campanha da imprensa popular promovida pelos PCB, arrecadando donativos. Subversivo, né? Foi preso como subversivo. Mas logo eu disse a eles, olha, eu não tenho jeito para ficar na cadeia, gosto muito de ar-condicionado, uísque escocês, vocês me tirem daqui, eu não quero ficar. Eu sei que algumas das melhores canções foram escritas na cadeia, mas para mim eu não preciso. Em 68 eu fui preso, mas aí foi um saco, uma coisa muito chata demais. Eles vieram me prender em casa de madrugada, e o tenentezinho meio assim insolente e querendo ver meus livros. Aí até que gostei, que tem tanto livro, que ele entrou na sala, desistiu logo de olhar os livros. Não, o senhor pode ver, senta aí, vê o livro. Isso eram 3 horas da manhã. A única coisa que eles pegaram lá foi o quadro que eu tinha do Che Guevara. O quadro estava preso. Prenderam o quadro. Mas está bem, eu levo o quadro. Afinal de contas, era um cartaz do Guevara, não custava nada arranjar outro depois. Ele disse, então o senhor leva o quadro. Tá bom, levo o quadro. Fui sentado no jipe com aquele quadro na mão. O quadro, realmente, eu cumpri a minha tarefa de gratidão em relação ao Guevara. Isto que aqui está poderia permitir que o Brasil tivesse 2 serviços de informação, o positivo e o negativo. Este é o negativo. Por que não haveria um serviço positivo pelo qual os outros aspectos de um cidadão pudessem ser de tal modo exaltados que houvesse um crédito para ele em face da coletividade? Aqui, só veneno, e veneno barato. Eu lamento dizer isso, mas é a realidade. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque a tal casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque a tal casa não tinha parede. Ninguém podia. Ah, graça. É a graça, né? É um grande espírito de porco, porque hoje é sábado. Há um namorar e um dar sem conta, porque hoje é sábado. Mas realmente o Vinícius, ele tem um negócio que ele fala, que ele toca o povo. Marcos Vinícius da Cruz, de Melo Moraes. Aí a Lígia ficou aterrorizada. E digo, mas Vinícius, ainda tem uísque em casa? A Lígia não quebrou as garrafas? Ele disse, ela já pensou nisso, mas tem medo. Você sabe que a mulher pegou 2 garrafas de uísque escocês aqui, quebrou na pia, na minha frente, fez... Quebrou.
Eu quase que me cortei, né? O viril, né? Não sei que a mulher chega a um ponto que quebra a garrafa de uísque na pia, você sabe, elas fazem, né? É a revolta, né? Mas não adianta, a gente compra mais. E aí ele me contou que queria fazer o Orfeu, né, baseado no mito, na lenda grega, né? O Orfeu grego transformado em Orfeu negro no Morro Carioca. Então nós começamos a fazer uns sambas muito tímidos, assim, cerimoniosos, né? Depois começou aquela grande intimidade, né, que foi até o fim da vida. E ele teve essa grande coisa de ser o camarada dos primeiros que mostrou a necessidade do casamento da poesia com a música no cotidiano. Cabral disse essa frase, ele disse, o Vinícius é o maior poeta que o Brasil não teve. Junto à crítica, o Vinícius não está na moda. Não está, não. Não está na moda, mas eu acho que é uma grave injustiça. O Drummond disse um negócio formidável a respeito do Vinícius. O Vinícius é o único poeta que viveu como poeta. É bonito. E o Rubem Braga dizia assim, Vinícius de Moraes, professor em ciências naturais. Esse aí que está atrás pode não ser um dos grandes do mundo, mas no Brasil não houve ninguém como ele. Essa criatividade eu admiro e consagro. E consagro mesmo com toda emoção. O Rossinari realmente vivia para aquelas tintas, morreu delas, aliás, em grande parte. O sistema de envenenamento de tintas, ele já estava contaminado, usava luvas de borracha para não entrar em contato muito com as tintas, mas aquilo deu uma coisa longa. Eu nunca vi outro diagnóstico, ele realmente teve um lento envenenamento de tanto lidar com tintas. Ele passava o dia inteiro pintando. E à medida que eu ia estudando a vida dele para fazer este pequeno livro que eu fiz, chamado Retrato de Portinari, ele ia fazendo meu retrato. Então eu vi nascer naquele ateliêzinho que ele tinha lá no apartamento do Leme, eu vi nascer em coisas assim sensacionais, como os murais que foram para as Nações Unidas, o Tiradentes, os grandes trabalhos que o Portinari foi fazendo, aquilo nascendo aos poucos. E tive uma ideia do que era realmente a criação lenta num outro meio de arte. O Portinari me deu assim, uma grande lição de arte. E nós também estamos tentando nos estimar, que é uma coisa que o Brasil só começou a estimar isso recentemente, né? Os artistas tinham ódio de si próprios, morriam sempre tuberculosos na sargenta, né? E havia sempre aquela, não é Noel Rosa, 26 anos, né? Esta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico, pra ninguém zombar de mim. O mundo me condena. Eu vou gravar essa música. Isso é uma coisa de uma beleza sem mar. Guimarães Rosa está dentro da minha obra. Aliás, lamentavelmente, você não encontra o disco Matita Perê, porque eles botaram os outros discos em CD e não botaram Matita Perê. Matita Perê é muito brasileiro mesmo, muito brasileiro, muito Guimarães, muito tudo, né? Tudo que eu tenho que escrever já está aqui na minha cabeça. Eu já fiz um livro, estou fazendo os outros, mas já está tudo na minha cabeça. Mas Rosa... Todos aqueles bichos que o Guimarães fala, eu conheço pessoalmente, sei imitar, sei quem é. Aliás, o Guimarães Rosa ele pegava as críticas todas e botava de cabeça para baixo na parede, né? Porque as pessoas diziam exatamente o contrário do que ele era, né? Se ele tivesse publicado só Sagarana, já seria uma figura absolutamente ímpar na história da literatura brasileira. Aí apareceu o João Gilberto, né? O João Gilberto, que ninguém queria gravar o João Gilberto, porque achava que aquilo era muito bonito, mas que não era comercial. Tinha aquele negócio, não é comercial, é bonito, mas... Finalmente, obtive a permissão de fazer um 78, com o João Gilberto. De um lado tem a música dele, o Bim Bom, não é? Bim Bom, Bim Bom. E do outro lado foi o Chega de Saudade, né? Vinícius de Moraes com música minha, né? Aí estourou esse disco, estourou. Esse disco, quando mandaram para São Paulo quebrou o disco, né? Aí disse, olha o que o Rio nos manda. Pá, quebraram o disco. Eu não estava entendendo nada do que o João Gilberto estava falando. Jorge Amado escreveu, o louvor vem do povo. A inteligência massacra tudo que surge.
Eles não gostam do poeta, não gostam do músico, não gostam de ninguém. Eles não gostam dos artistas. Porque o louvor vem do povo. O povo é que gosta de... Ah, que bonito e tal. Ali para cima, tudo aquilo, olhado de cima, parece suspeito, né? O Chico Buarque parece um tipo suspeito. Olhado do castelo, né? Tem gente até hoje falando mal do Villa-Lobos. Até hoje. Ora, o Villa-Lobos morreu em 59. Ele é de 887. Ele morreu em 59. Ele foi acusado, inclusive, de ser o ladrão do folclore, né? Todo. Isso daí é tudo roubado do folclore. Ele um dia, com a imprensa, disse: o folclore sou eu, né? Que realmente o folclore, na mão do Villa, virava uma outra coisa. O Villa era, sem dúvida, um gênio, né? Meu amigo Pedro Nava, em que navio embarcou? Nas águas do Westfália ou nas águas do Lidador? Em que bramas, em que brumas, Pedro Nava se afogou? Em que antárticas espumas navega o navegador? É incrível mesmo como um homem, quando sai e a luta pela vida fora do seu país, entende melhor o seu país. Eu acho que o Brasil é um país muito ligado, muito mais ligado visceralmente, por exemplo, à Europa do que a gente pensa no primeiro momento. Não é esse negócio de Brasil e Europa. Nós somos Ocidente. Nós somos uma civilização, nós somos uma civilização mediterrânea. É todo o Mediterrâneo, qual nós pertencemos. E aí, você está em Portugal, é um pouco, você está no Amazonas, compreende? É diferente, é esquisito. Você fala. Então, eu acho, fora do Brasil, quando eu estou fora do Brasil, eu sei, eu fico um pouco deslocado assim, e ao mesmo tempo eu sinto que eu estou dentro dos valores do meu mundo. Eu sou contra nacionalismo cultural excessivo, eu sou contra esse negócio de restrição a culturas de outros lugares. Eu acho que deve entrar tudo. Acho que é uma sorte extraordinária o Brasil ser um país de imigração. Quer dizer, o Brasil amadureceu graças a esse pessoal que veio de fora. Cabral só vai compreender o Nordeste na plenitude quando começa a compará-lo com a meseta espanhola, com a sequidão da Espanha ou com o brilho da Andaluzia. Ele só vai gostar de música quando começa a compreender a música espanhola. E aí, a música andaluza, sobretudo, e aí vai ver que o frevo é uma coisa relevantíssima. Ele vai compreender a beleza do frevo quando pega aquelas garotas de 8, 9 anos que em qualquer rua de Sevilha ginga um sapateio, um taconeio, que emociona. Eu nunca teria ido para os Estados Unidos se eu não tivesse músicas nos Estados Unidos, entende? Quer dizer, para fazer a América como se fazia, como os imigrantes faziam, né? Eu nunca seria esse homem que vou sair daqui de Ipanema para fazer a América, né? Para fazer o quê? Para vender o quê lá, né? Vender que peixe que eu vou vender lá na América. Antonio Carlos Jobim. Eu, em geral, sou muito otimista em relação à relação do Brasil com os países estrangeiros. Sou otimista, do jeito que vem de fora, entra aqui. Quando o meu amigo Aziz Simão, por exemplo, me conta que o pai dele tinha uma máquina de café perto de Bragança e os ambos filhos de Sírio, e o primo chamava assim: Najib, o pai vosso está te chamando você. O pai vosso está te chamando. Najib, o pai vosso está te chamando você. Quer dizer, esse negócio, essa capacidade, isso é uma coisa que o Brasil... 3 tratamentos numa breve frase. O Brasil tem de positivo. Que riqueza. Né? Isso o Brasil tem de positivo. Todo homem, para ser homem, no futuro, vai ser um viajor também. E no privilégio de viver, você tem que incluir isso. Trabalhar é a condição, mas usufruir o fruto do seu trabalho é uma obrigação social. A sociedade que nega isso aos seus filhos é porque é uma sociedade imperfeita. Mas eu diria que da minha viagem saiu esse amor pelo Brasil, indiretamente saiu uma fase muito mais importante da minha criação literária também. Então a gente se afastar tem esta importância na vida da gente. Mário Barroso tinha muito medo de avião, então quando chegava no aeroporto ele beijava o chão.
o chão da terra dele, né? Eu acho, por exemplo, a presença africana no Brasil uma sorte extraordinária. Português é um povo, sem ofender algum português aqui por perto, é um povo baixote, meio feio, meio reto. O africano trouxe uma graça para o povo brasileiro. Longilíneo, perna comprida, braço comprido, tem traseirinho bem arrumado. Nunca a gente pensou que isso fosse acontecer lá fora, esse negócio do mundo todo começar a tocar a bossa nova. Nunca ninguém pensou nisso. Isso sempre foi assim, desde os tempos mitológicos. Quem tem a música, tem o povo, se aproxima muito mais do povo. O segredo dele é esse. Se nós tivéssemos a música do Jobim, temos certeza que estamos tão populares quanto ele. Se todos fossem iguais a você. Pois, Jorge, quanto ele. Se todos fossem iguais a você, seria uma confusão terrível. Porque tudo que eu aprendi, sabe o que eu aprendi na mesa dos bares, que o nacionalismo é uma virtude, né? O que acontece é o seguinte, é que nós povoar o Brasil, mas o Brasil não é esse negócio de ser povoado e morar num elevador, isso não é bom. Destruir como se diz, o meio ambiente, destruir as espécies. Mas lá no Xingu eu conheci esses extraordinários brasileiros que estavam cuidando de um Brasil indígena que está desaparecendo aos nossos olhos e benefício de ninguém. Eles desaparecem e nós não vemos nenhum resultado disso. São grandes companhias que estão, por assim dizer, civilizando o interior do Brasil, eu diria acabando com o interior do Brasil, que não são fazendolas de brasileiros, de lavradores, não, esses estão vindo para a cidade morrer em Carandiru, nos morros do Rio, mas a ideia do Noel Nuttels, a ideia dos Vilas Boas, era fundar um Brasil que também tivesse essa parte importante, essa parte indígena. E esse negócio dessa destruição ininterrupta, esse negócio que não acaba nunca, como se a Terra fosse um negócio inesgotável, isso já está... Isso é do meu tempo, isso não é verdade mais. É anterior ao seu tempo. Anterior ao meu tempo. Hoje em dia o sítio tem uma motosserra, é uma árvore que levou 200 anos para nascer, ele destrói em 5 minutos e ele destrói 10 árvores dessa. Quer dizer, são 2.000 anos de vida. São 2.000 anos de vida que ele está destruindo. E aquilo nunca mais vai ser reposto. Tudo que existe no Brasil, ou nada, ou voa, trepa. Dizem que sobretudo trepa, né? Os trepadores, ou os papagaios, as coisas. Então, diz que por ausência de terra firme, até os gatos brasileiros, os grandes gatos, a onça, nada, e pesca, não é? O iauaretê, não é? Não é possível ter todas as mulheres do mundo, mas deve-se tentar. Mas, sobretudo, um certo interesse na mulher como uma coisa muito importantíssima. Uma mulher que gosta de você, que gosta mesmo. Exatamente. E que te faz carinhos. Não existe Mas nada. a mulher igual. tem um encanto extraordinário. Minha mãe costumava dizer que a mais bela criação de Deus é a mulher. E dizia o seguinte: mulher em geral muito melhor que homem. Mas quando é ruim, é pior. É homem. Não, isso é verdade. É homem. O meu problema é de piano, né? É o problema do Édipo, né? Diria que eu sou um homem cercado de mulheres por todos os lados. Para começar, eu fui um camarada muito influenciado pela mãe. Eu sou de uma família em que costumo dizer que as mulheres são todas muito melhores que os homens. Uma minha prima disse a minha filha Ana Luísa, prima aqui do Rio, disse a minha filha Ana Luísa: na nossa família os homens não prestam, as mulheres são boas. Diz a Ana Luísa: muito obrigado pela parte que toca o meu pai. Eu tive muita influência da minha mãe, eu me casei, como diz o Ais, foi um casamento excelente, e eu só tive filhas. Eu não posso falar das mulheres, porque eu só posso falar das mulheres que eu não transei. Escuta. Ainda não. Ainda não. Não exagere. Esperança. Estou exagerando. Cada mulher que eu não tive foi uma canção que eu fiz. Eu sou chegado a uma morena. Assim. Gosto muito de loura de olhos azuis no cinema, assim, acho bonita, né? Do ponto de vista das ideias, a grande coisa do nosso tempo foi a criação das utopias no século XVIII. O liberalismo, o socialismo, o comunismo, o anarquismo, a fraternidade universal, a igualdade, a felicidade pela instrução. Todos nós acreditamos numa dessas coisas. Progresso.
Condorcet dizia no Tableau, ele dizia que quando toda a sociedade fosse instruída, os homens todos seriam felizes. Claro que o homem vai fazer estações na Lua e depois em Marte, não sei o quê, como os russos continuam a falar nisso, os americanos então nem se fala. Eu acho que a humanidade está caminhando certo, quer dizer, o caminho é esse e eu não vejo razão nenhuma para ficarmos tristes por causa disso. Onde eu considero que realmente eu fiquei mais pessimista é em relação ao Brasil. O Brasil precisa merecer a bossa nova, entende? Precisa ficar bom, com saúde, ir à praia, casar com uma moça bonita, entende? Ter filhos, entende? Sair no barquinho do Menescal e Boscoli, né? O barquinho vai, a tardinha cai, né? O amor se faz num barquinho a navegar no macio azul do mar, né? Gafanhoto, num azeite de oliveira, frita um pouquinho, quando ele começa a estalar, você leva à boca, é um camarão delicioso. São João Batista comeu com muito prazer, pode estar certo. Nós estamos agora vivendo essa coisa duríssima, fim das utopias, que gera uma coisa muito estranha. Porque a utopia cria o homem superior. Porque a utopia faz você subir acima de você mesmo. Enquanto que agora nós estamos numa era de homens inferiores. Não existem grandes homens. Eu costumo sempre dizer que na nossa geração havia uma quantidade de grandes homens para o bem e para o mal. Charuto cubano, né? Nessa hora, comunismo absoluto. O Brasil não é mais um país novo, como se dizia antigamente, não. É um país já muito antigo, é um país tão antigo quanto os Estados Unidos e o Canadá e a Austrália. E é um país que tem recursos extraordinários, há muito tempo que os tem, e que, no entanto, não sai de um ritmo ridículo de país pequeno, de país corrompido. O Monteiro Lobato descreve-a e provou-a e achava-se um bom comedor de formiga. As bundinhas dela, numa farofa, são uma maravilha. No momento em que a farofa está crepitando, você põe aquilo, elas começam também a estalar, sai um ligeiro cheiro de ácido fórmico. Aliás, o nome vem da formiga. Você pode comê-la assim ou pode comê-la simplesmente grelhada, corpo todo, numa panela, e aí come como se fosse ela mesma a própria farofa. O grande memento homo do século XX foi o nazismo. Sob esse ponto de vista, eu acho o fenômeno mais importante do século, porque a Revolução Russa veio para realizar os ideais utópicos. Sim. Enquanto que o nazismo foi a prova de que é possível você, dentro de uma atmosfera de utopia, instaurar a barbárie. Quer dizer, o homem, a qualquer momento da sua história, o homem é capaz de reverter aos piores padrões de barbárie. Infelizmente, as sociedades de carência de recursos, em geral, se vingam sobre os pobres. É a dieta do pobre que é a primeira a sofrer, pela monotonia, pela igualdade e pela quantidade, porque os preços aumentam. Esse é bem um quadro do Brasil presente. Mas eu tenho esperança que tudo melhore, né? Eu vejo essa coisa, essa cultura do não aqui, quer dizer, eu fui educado sempre aquele negócio miserere nobilis, né? Pra gente ser miserável, ser nobre e morrer de fome na sarjeta, né? E que tudo isso é muito bonito. Mas eu acho que chega um ponto agora que isso não é mais bonito, que a gente tem mesmo é que resolver os problemas. Nós não levamos a sério o problema da educação. A minha é tese. Não há absolutamente um esquema para realmente nos tirar disso. E sem esse problema da educação que já foi mencionado aqui, não há salvação possível. Então temos esses lugares de varredores da galáxia, se você quiser. Eu tenho muita vontade de ver chegar o ano 2000, porque acho uma coisa insólita. Por exemplo, você escrever um cartão postal 1º de janeiro de 2000. Parece palpite do bicho, né? É uma coisa formidável a gente estar aqui juntos. Muito falamos, querido. Muito falamos. Quem sabe dissemos alguma coisa? Eu quero chorar. Grande prazer. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. Espero vê-lo assim mais de perto. Agora eu vou dizer uma coisa linda para os Antônios. Haverá coisa mais viúva do que a saudade possuir olhos de chuva e eu ter o coração de girassol? É a força bruta, pra poder me reabilitar. Oi, que essa vida não tá sopa, que eu pergunto com que roupa. Com que roupa eu vou te dar.
ao samba que você me convidou, que eu quero ir. Com que roupa, eu vou, com que roupa que eu vou, ao samba que você me convidou. Agora tô calado que nem sapo, pra ver se escapo dessa praga de urubu. O meu paletó virou farrapo, eu vou acabar ficando nu. Oi, que essa vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa, com que roupa, baba, eu vou ao samba que você me convidou, que eu quero ir. Com que roupa, eu vou, com que roupa que eu vou, ao samba que você me convidou. Cadê o violão, Tom? Cadê o violão? Perguntaram ao violador, maestro, o que você está compondo agora? Ele disse, agora estou decompondo. Ele não está muito interessado na lógica, né? A razão não tem razão. Agora, meu amigo Antônio Carlos Calado, ele gosta do seguinte: April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. The snow kept us like a blanket. Summer surprised us. Summer Surprised us. Coming over the Starnberg Sea with a shower of rain. Que beleza, que beleza. Mary, não sei o que, até do trenó, né? I was Archduke's my cousin, and he said, Marie, 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 Marie. And down we went. Que beleza.